Bonjour! E nós chegamos no final do ano. Passou rápido, né? Como foi para você? Só que na realidade, o ano novo astrológico, né? A virada do ano pela astrologia, ela só acontece quando o Sol entra em Áries. E isso é lá no finalzinho de março. Então, por mais que a gente tenha essa festividade do ano novo mundano, né? Pela astrologia, não, a gente ainda continua na mesma rebarba do ano de 2022, tá? Mas é interessante, a gente vai falar hoje dos trânsitos de dezembro. Por quê? Porque a gente já vai começar a sentir o gostinho, digamos, de muita coisa que vai se desenvolver pelos próximos 2 anos e meio, tá? Nós estamos num momento crucial para entender as mudanças, porque a gente fecha um ciclo de 5 anos, onde Saturno está domiciliado, ou seja, com muita força, com muita ênfase, né? Dono da parada toda. E a partir do dia 7 de março de 2023, ele vai ter que perder essa pompa toda e pedir obediência a Júpiter. Saturno e Júpiter são os dois construtores do zodíaco, eles são planetas sociais. Então, principalmente quando você avalia grandes ciclos sociais, você está sempre avaliando Saturno e Júpiter. E também no nosso mapa, anos em que Saturno e Júpiter mudam de signo, e em 2023 a gente tem inclusive Júpiter mudando em 2 signos diferentes, né? Tendem a ser anos bem importantes para a gente compreender qual é o movimento do próximo ciclo. E por que é legal a gente observar? Principalmente agora, da metade de 2023 até maio de 2020, metade de 2022, né? Até a metade de 2023, o que você percebeu que foi acontecendo de novidade, de coisas novas, né? Porque Saturno e Júpiter, Júpiter é mais rápido. Então, eu brinco que ele é o abre-alas de Saturno, né? Então, imagina uma escola de samba, né? A bateria que vai lá abrindo, né, o caminho para o desfile vir e concretizar, mostrar para que veio, né? Então, esse Júpiter ele vai abrindo o caminho para depois Saturno chegar no signo e dizer, ó, então é isso aqui. E isso, na realidade, vai acontecer quando? Lá em 2026, porque Júpiter agora está em Áries, então abrindo todo esse espaço, mostrando, né, qual é o Paranauê aí que Saturno vai vir consolidar lá em 2026, tá? Coletivamente, para mim tá muito óbvio, né? Mas como eu já falei, não falo mais as questões aqui, né? Vamos focar na gente, no nosso mapa, no que a gente tem na mão que a gente pode resolver. Porque a gente pode observar o que está desenvolvendo aí dentro dessa área ligada, principalmente, né, a Áries. A gente vai ter um Saturno entrando em Peixes. Então, a gente tem realmente uma grande virada de ciclo para 2023. Se você fizer parte do Nota Astral, em 2023 a gente vai ter esse acompanhamento que é justamente para você entender essa dinâmica no seu mapa e aprender a fazer essas verificações. Então, a gente vai se encontrar todo mês para bater um papo e também para você ir vendo como enxergar no seu mapa, tá? Vamos aqui focar então agora nos trânsitos de dezembro de 2022, tá? Dezembro já é um mês que a gente vai percebendo a tônica dessa mudança, ainda que sutilmente, tá? Vou falar aqui por quê. Ó, já no início, no dia 1º de dezembro, e aqui dia 1º de dezembro é um dia bem interessante, tá? A gente tem um belo aspecto jupiteriano, tá? É uma quinta-feira, inclusive, que é regido por Júpiter. Se você é aluno do Caminho do Dinheiro, procura a aula extra, que é o lado A, o lado B, porque ensina uma ritualística, né, dentro de magia astrológica para você se conectar com esse potencial jupiteriano, que representa muita questão de prosperidade, tá? Isso acontece de 12 em 12 anos e às vezes nem sempre tá favorável, porque cada ciclo de 12 anos depende também como é que tá as outras configurações, tá? Então aproveita lá para fazer essa conexão, que tá bem legal. Lá eu ensino tudo, né, nos pormenores, tá? Bom, a gente tem então aqui já na entrada uma oposição de Vênus com Marte que está retrógrado. Esse Marte está retrógrado então desde finalzinho de outubro, mas ele vem estimulando a área de Gêmeos, tá? Desde final de agosto, tá bom? É um Marte que é um planeta que imputa, né? Disputa, briguinhas, desentendimentos, tá? Às vezes aquela dissidência de informações, às vezes por causa de uma informação torpe ou desencontrada ou interpretada a revelia, né, de quem impõe, ela pode gerar prejuízos, né? Então aqui a gente já vem com esse processo e agora com ele retrógrado fica em maior evidência, então entre outubro e janeiro, depois começa a dar uma amenizada. Como agora a gente tem uma oposição, o que é interessante aqui? Você vê principalmente aonde que está esse eixo de Sagitário e Gêmeos no seu mapa. Por quê? Porque para cada pessoa
Não adianta, assim, para cada pessoa um trânsito tem uma configuração diferente, né? Para uma pessoa que isso aqui acontece no eixo 1 e 7, está muito mais conectada à questão de relacionamentos. Para uma pessoa no eixo 4 e 10, às vezes muito mais ligada nesse equilíbrio entre a vida privada, a vida íntima, a vida familiar e a carreira. Às vezes pode ter um processo onde a gente está repensando muita coisa. Lembra que Vênus é benéfica e Vênus representa muito a questão do que eu gosto, do que me dá prazer, do que é importante para mim, né? É o planeta do amor, tá? Mas lembra que a questão das relações vai depender de cada mapa, tá? O que você tem aí na sua casa 7? Às vezes não tem nenhuma correlação com Vênus. Então é importante quando a gente quer fazer uma análise mais afunilada que a gente saiba as posições do nosso mapa. Inclusive é isso que a gente vai bater muito no Nota Astral, tá? Mas observa em linhas gerais aqui se existe às vezes alguma disputinha. E sabe o que pode acontecer com essa Vênus em Sagitário? Não sei se vocês já passaram pela situação. Mas sabe quando a gente, às vezes, tem aquela pessoa que faz aquelas piadinhas e que não é uma piadinha agradável, sabe? Às vezes é aquela velha história, né? Como sempre falo, se a piada ou a questão mais engraçadinha, ela fere a outra pessoa, ou só tem uma pessoa rindo e todo mundo não achando a menor graça, aqui é muito mais ligada a uma questão mais de abuso, né? Ou de realmente, a pessoa ser meio sem noção, né? No mínimo, tá? Então, o que é interessante, se você tem isso aqui no eixo dos relacionamentos, por exemplo, né? Observa às vezes se não tem aquele cutucãozinho, sabe? Aquela coisa que você diz, nossa, não acredito que a pessoa falou isso, né? Aí, ou aquela piadinha, aquela coisa... E aí, depois, quando você revida, a pessoa diz, ai, nossa, não tem senso de humor, né? Às vezes, eu brinco que é esse cutucar onça com vara curta, tá? Aqui tá um pouquinho favorável para isso, mas, de novo, vai depender muito de como tá no seu mapa, porque, ao mesmo tempo... a gente vê aqui de maneira fatiada, tá? Mas lembra que tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E tem muitos pontos aqui favoráveis, tá? Principalmente nesse dia 1º, tá bom? Então, aproveita. Até porque essa conexão dessa oposição, ela acontece na madrugada, tá bom? E às vezes pode dar um pouquinho, por exemplo, se você pega a sua casa 12, insônia, inquietação, sabe aquela coisa, a gente coloca a cabeça no travesseiro, não consegue aprofundar o sono, a gente tá um pouco mais irritado, mas depois já dissipa, tá? Então, você já acorda ali num outro momento. Tá? Então, a gente tem todo o desenvolvimento do dia, tá? Então, quando a gente fala de trânsitos aqui, pega de uma maneira geral, tá? Porque, ao mesmo tempo, tem muita coisa bacana acontecendo aqui nessa quinta-feira, dia 1º de dezembro, tá? Depois, a gente vai ter uma conexão forte aqui, porque a gente tem o Mercúrio que entra em Capricórnio. Ao entrar em Capricórnio, ele tem o quê? Ele tem uma conexão direta com quem? Com Saturno. Por quê? Porque Saturno rege Capricórnio. Então, tudo que passa por Capricórnio tem que pedir bênção, digamos, para se manifestar, né? Para agir para Saturno. Tá? Aqui pode ser as questões de comunicação, de informação, de imprensa, contratos, contratações, né? Elas vão, então, numa nuance muito mais saturnina. Né? Então a coisa ela fica mais comprometida, mais séria. Lembra que esse Saturno está lá em Aquário. Pode ser às vezes uma análise de dados, de sistemas, né? Ou de como as coisas estão funcionando. E logo, né? Depois ali a gente já tem uma quadratura com Júpiter. E o que mostra aqui? Lembra que aqui nós temos então uma quadratura com um aspecto um pouquinho tenso, embora Júpiter seja um planeta de natureza benéfica, certo? E a gente tem essa quadratura, às vezes, como um questionar das nossas convicções. Quando eu falo convicções ou crenças, eu não estou falando necessariamente de crença religiosa, não, tá? Às vezes aqui, e lembra que aqui é onde a quadratura ela acontece e fica exata. Mas, quando está aplicativo, isso aqui também vem sendo o questionamento. Ele vem meio que construindo, né, o pensamento da gente questionar muito. Questionar o quê? As nossas convicções, aquela coisa que antes era uma verdade, as coisas que a gente acreditava, e aí de repente vem uma informação que mostra que não é bem daquela maneira, que a gente tem que ver muito mais a realidade como ela é, né? Um Saturnão lá em Aquário, como o sistema funciona, como onde a gente está inserido funciona, muito mais do que como a gente se sente, do que como a gente gostaria ou como a gente almeja. Às vezes as informações elas vêm que meio que para jogar a gente. Como que eu posso falar assim? Sabe aquela coisa, tipo, está na sua cara, está na sua face, né? Porque cara é meio feio, assim. Está na sua face, enxergue. Só que aí a questão é o quanto a gente quer encarar a informação de uma maneira clara e verdadeira. Porque, bem ou mal, isso pode gerar um certo desconforto. Por quê? Porque esse Marte continua retrógrado em Gêmeos.
Gêmeos é regido por Mercúrio. Então perceba que até na atitude, na disputa, na maneira como a gente, assim, a postura, principalmente aí onde está passando Marte no seu mapa, onde você tem a área de Gêmeos, tá? Ela pode sofrer uma reavaliação. Então, por exemplo, digamos que você tem isso acontecendo ali na sua casa 10, tá? Você até então tem uma postura profissional, você tem uma postura quando você está no ambiente social. Aqui pode gerar, por exemplo, pode vir alguma informação, pode ter algum tipo de situação que gera em você um certo desconforto, mas que faz você repensar a tua postura perante aquele fato, perante aquele momento, perante as coisas que você inclusive está querendo conquistar dali para frente. E lembrando que uma retrogradação é um momento favorável para justamente fazer essa reavaliação, tá? E às vezes aqui não pegar nada como uma verdade absoluta, mas ir vendo realmente, poxa, aonde eu acreditei porque simplesmente eu tinha aquela ilusão, aquele sonho de que as coisas realmente eram assim, né? E de repente aqui vem aquela chamada para a realidade. Ó, na boa, se quer ter o resultado, tem que fazer dessa maneira. Naquela velha história, não tem como, né, fazer um omelete sem quebrar alguns ovos, tá? Então, reavalia aí pontos, principalmente nessa área onde você tem essa conexão, né, de Gêmeos e Sagitário, e também agora correlacionando a um olhar muito mais pragmático de Capricórnio, tá? E vai ser importante, por quê? Porque a gente vai ter lá na frente, tá? Então já observa aí o que começa a pipocar para sua área de Capricórnio. Neme, eu tenho Capricórnio na casa 2. Ok, então dá uma olhadinha aí como que tá a sua gestão financeira. Se você faz o caminho do dinheiro, aí você já sabe quais são as áreas financeiras do mapa. Como que você está organizando a sua gestão financeira, né? E aí é importante ter um pouquinho de atenção, porque lá no final do mês, esse Mercúrio vai retrogradar, tá? E aí ele vai passar por um processo de reavaliação de como você está conduzindo essa área da sua vida, tá? E assim, quanto você ganha, quanto você gasta, né? Qual é o seu planejamento financeiro, tá? O que você realmente executa, que a gente tira um pouquinho da esfera do sonho, da utopia, e o que você realmente faz com aquela área da sua vida ali. Então, se está na casa 2, né? Esse Mercúrio aqui em Capricórnio, olha para sua questão financeira. Ah, não, Neme, para mim tá lá na casa 8. Poxa, tem um pouquinho de atenção ou de responsabilidade com dívidas, com impostos. Fez aí seu IR, tá enrolando, né? Teve alguma questão que ficou pendente, você diz, depois eu vejo, depois eu faço, né? Ó, depois, quando tem a retrogradação, o negócio pode reaparecer, tá? A gente tem, então, dentro dessa conexão, nessa quadratura, logo depois a gente tem uma lua cheia em Gêmeos. E aqui nós temos um mapinha da lua cheia em Gêmeos. E eu quero que você observe, eu prometo que eu não vou riscar muito, tá? Para quem me xinga sempre, muito obrigada. Lua cheia em Gêmeos, tá? De 16 graus. Então, se você tem planetas pessoais, tá? Sol, Lua, Mercúrio, Marte, Vênus, principalmente, e bate próximo ao grau dos 16. Uns 2 graus, 3 graus de distância no máximo, tá? Para você, a ênfase é muito maior, não só na área de Gêmeos, mas também no planetinha que tocou. Neme, tocou minha lua. Eu tenho uma lua em Gêmeos a, 17 graus. Ok. Você vai pegar também os assuntos da sua área de câncer, tá? Neme, é muito complexo isso, não entendo. Tá bom, foca lá na área de Gêmeos, tá? Começa no passo a passo. Então, nós temos todo um processo geminiano, tá? O que chama atenção? Que às vezes não é muito chuchuzinho, não, tá? Ó, essa lua cheia, né? Então, a lua tá em Gêmeos. A gente tem aqui o Sol, então uma lua cheia, óbvio, ela é sempre uma oposição ao Sol, tá? Só que essa lua cheia, ela tá ativando fortemente quem? Quem que tá ali juntinho no borogodó, né, de Gêmeos? Marte. Só que Marte tá retrógrado, tá? Então, essa lua cheia, ela pode ser um ponto máximo de disputas, tá? De desentendimentos. Mercúrio vai ter realmente acabado de entrar em Capricórnio, tá? Acabado de entrar em Capricórnio conectado às questões saturninas, né? Então, observa, principalmente a semana ali, num âmbito mais geral, o que a gente tem, às vezes, disposição de informação que estava sendo retida. Bom, no coletivo isso aqui tem N maneiras, pode se apresentar dentro da imprensa, de dados, de fatos, questões de tecnologia, de rede, né?
mas dentro da sua vida, tá? Porque aqui a gente tá falando de mapa natal e assim, a gente tem domínio e comando das coisas que estão na nossa mão, né? Então aí, observa essa área de Gêmeos no seu mapa, tá? Tenha uma atenção se você perceber que as coisas ficam um pouquinho, né, estranhas. Eu tô muito irritada, eu tô muito ansiosa. Às vezes a gente quer resolver as coisas de uma hora para outra e a gente acaba, digamos, sendo um pouco precipitado com a informação. Na dúvida, não pega uma informação solta e pega aquele dado como uma verdade para você tomar uma decisão de longo prazo, tá? Muito pelo contrário, é o momento de você ter uma ponderação, de você pegar a informação que chega, ponderar para depois tomar decisões importantes, tá? E o que é interessante aqui nessa lua cheia? Como o regente está aqui em Capricórnio, observa a área que você tem isso no seu mapa, tá? Então, por exemplo, você tem uma lua cheia, digamos que você tem o ascendente Sagitário e aqui a casa 7 em Gêmeos, tá? Então, você tem o eixo das relações fortemente ativado nessa lua cheia, porém com uma conexão direta ligada a dinheiro. Por que dinheiro, Neme? Porque a regência vai lá para sua casa 2, se você tem ascendente Sagitário, e a lua também rege a casa 8, né? Então, a casa 8 é o dinheiro dos outros, tá? Aqui poderia ser um momento onde alguma informação que envolve a questão financeira, ela venha e ela fique muito evidente para ser resolvida. Vai depender das configurações do mapa, às vezes pode ser interessante, tá? Tudo depende de uma conexão de mapa. O que eu quero que você observe também, que você faça um exercício, isso é muito o que a gente vai treinar no Nota Astral, tá? Você vai pegar a lua nova de Gêmeos, ou seja, o que estava acontecendo na sua vida ali no final de maio de 2022, principalmente nessas áreas aí, né, nessa área de Gêmeos, e que você viu que foi se desenvolvendo. Então, vamos voltar aqui para esse exemplo. Se está acontecendo na sua casa 7, teve alguma questão de relacionamento que você percebe que desde maio veio se desenvolvendo e agora tem um ponto de consolidação desse assunto, tá? Temos o Marte retrógrado. Às vezes pode ser a gente até repensando alguma atitude que a gente tomou. Será que eu fiz a coisa certa? Será que é isso mesmo? Tá? Mas lembrando que sempre que volta para uma esfera saturnina, a gente tem também muito da responsabilidade perante as coisas que a gente se compromete e faz, tá? Não vai ficar colocando culpa em planeta, tá bom? Bom, faça esse exercício aí, vê a área de Gêmeos do seu mapa, vê o que veio se desenvolvendo desde maio, tá? Se você for mais avançado, você cruza com a posição do comando no seu mapa. Como assim? Eu tenho uma lua cheia, digamos, em Gêmeos. Como que tá Mercúrio natal? O que é a sua promessa natal de Mercúrio? Ah, Neme, o meu Mercúrio é de casa 10. Poxa, então às vezes tem uma questão também ligada à tua carreira, à exposição pública, à informação que você coloca numa esfera mais pública, muito mais do que numa esfera privada, tá? Bom, vamos voltar lá. Então, a gente tem logo em seguida dessa lua cheia em Gêmeos, tá? Aliás, aqui, um toque, né, de eletiva. Ai, Neme, eu vou pegar essa lua cheia então porque eu quero divulgar tal coisa. Não é uma lua muito favorável, tá? Porque ela tá com um maléfico retrógrado. Eu esperaria um pouquinho, tá? Se possível, óbvio, né? E se você estiver fazendo sim a escolha do melhor momento, porque vida real, às vezes a gente não pode escolher o melhor momento, a gente tem que fazer o momento que dá, né? Ó, depois a gente já tem, então, esse Sol também, né, fazendo essa oposição. Faz parte do contexto da Lua cheia, porque esse Marte está retrógrado, tá? Aqui, de novo, pode ser muita coisa do passado, pessoas do passado, coisas pendentes, tá? Se tiver alguma coisa, por exemplo, ligada a uma questão burocrática, né? Nossa, Neme, eu tô esperando, sei lá, eu entrei com um processo, tô esperando uma papelada sair. E aí você vê que isso aí tem uma correlação, por exemplo, ligada aí ao seu eixo 2 e 8. Por exemplo, então, ok, essa papelada envolve a questão financeira, né? Então, às vezes pode ter um extravio, um atraso, tem um pouquinho de atenção, né? Então, tudo depende de como tá no seu mapa, tá? E quanto mais você for aprendendo, olhando para o seu mapa, entendendo qual é a área de Gêmeos, qual é a área de Sagitário, né? Qual é a área de Capricórnio, qual é a área de Touro, porque todo mundo tem os 12 signos no mapa, tá? Signo não é gente, então não adianta eu ficar aqui dizendo, você é geminiano, essa lua cheia, nossa, você vai estar super falante, porque Gêmeos é o signo da comunicação. Não, gente, isso aí, tipo, não tem nada a ver, tá? Eu diria muito pelo contrário, cuidado com esse Marte, que é um maléfico retrógrado no seu Sol, né? E observa principalmente a área de Leão, que é comandada por esse Sol. Então, perceba que astrologia nada mais é do que análise de dados,
tá? Se você for conversar com, sei lá, com um cientista de dados, né, com um analista de dados, e você mostrar a astrologia como uns ponteirinhos, indicadores e contextualização, ele vai dizer isso, nossa, é uma análise de dados, mas você tem que saber o que cada coisa significa, e aí a dificuldade é que a gente tem um cenário, e o cenário é o quê? O próprio mapa, tá? Bom, depois a gente vai ter, então, uma quadratura, né, de Vênus com Júpiter. É uma quadratura, mas aqui são dois benéficos, tá? E esse Júpiter, ele está domiciliado, tá? Então, a gente tem um aspecto interessante aqui, por mais que seja uma quadratura. Neme, mas quadratura é ruim. Então, tecnicamente, é um processo tenso, tá? Mas a gente sempre tem que entender a natureza dos planetas. Uma quadratura com Marte é completamente diferente de uma quadratura com Júpiter, tá? Mas seja uma quadratura. Então, aqui, por exemplo, pode ser também um confronto das coisas que a gente valoriza na vida, tá? O que a gente valoriza, o que é importante, o que não é. E, assim, isso parece bobagem, tá, gente? Mas, assim, quanto mais a gente tiver bem claro quais são os nossos valores, né? O que nos norteia, o que nos guia, né? O que realmente eu valorizo, sabe? O que é importante para mim. Não é que seja mais fácil, mas ajuda muito, inclusive, a gente a tomar decisões mais conscientes, né? Aqui a gente já tem uma Vênus, uma Vênus, né, que é uma benéfica, tá? Dentro, né, de um processo intenso, tá? Então, a gente vai partindo ali de eu acho que é mais como é que a gente pode colocar aqui? Um desabrochar das próprias ideias. Por exemplo, essa quadratura de Vênus com Júpiter, Vênus está em Sagitário e ela é comandada por esse Júpiter em Sagitário. Por exemplo, se você tem planetas importantes aí, e eu não estou falando de Urano, Netuno e Plutão, tá? Que isso aí é geracional. Se você tem uma lua no finalzinho aí de Peixes ou de Sagitário, se você tem próprio Vênus, né? Se você tem Mercúrio, essa quadratura pode pegar você com maior ênfase. Às vezes, nesse período, a gente está muito mais questionador, mas também muito mais maleável, porque é um signo mutável, revisando muita coisa. Então, poxa, a gente se questiona e a gente pode perceber um novo norte, e isso pode ser benéfico, sim. Sabe quando a gente começa a enxergar a vida com os outros olhos, que a gente diz assim, nossa, caramba, como que eu não tinha enxergado isso antes? E às vezes até em termos de oportunidade, tá? Às vezes eu brinco, as coisas estão caindo de madura na nossa frente, mas a gente vive muito num piloto automático e a gente não tem esse hábito justamente de fazer essa verificação de como a vida tá, entre aspas, andando, tá? E é um grande processo de autoconhecimento prático, tá bom? E aí é legal por quê? Porque você vai observando e também percebendo quando as oportunidades vão surgindo na sua vida. Por exemplo, você é uma pessoa que tem muita coisa em signo de fogo, Sagitário, Áries, Leão, observa a partir de dezembro, porque a gente vai abrir um grande trígono de Júpiter, que é um benéfico no seu mapa. Pode vir muita oportunidade. E, de novo, a oportunidade ela vem e vai. Às vezes a gente tem uma tendência, inclusive, a gente só percebe que era uma oportunidade depois que já passou, né? Então, o legal de astrologia é que a gente consegue monitorar a qualidade do tempo que a gente está vivendo, tá? Depois, então, a gente tem essa Vênus já, né, deixando Sagitário, que estava lá toda alegre, serelepe, e ela entra o quê? Aí ela já é uma Vênus que entra em Capricórnio. E aí a gente percebe o quê? Opa, peraí. Se eu tenho tantos sonhos, se eu quero mudar, se agora eu realmente percebi aonde eu posso explorar todas as minhas oportunidades e a convicção do que eu acredito que eu posso consolidar, Capricórnio é um signo regido por Saturno, então você vai lá e faz. Não adianta ficar no blá blá blá. Não adianta ficar sempre se moldando, né? Digamos, como a gente fala, né? Passando pano, quando na realidade a gente sabe que se eu gosto de tal coisa, se é aqui que eu quero ter um resultado, eu tenho que ir lá executar. Eu tenho que ir lá e fazer. Então, aqui ela vem para uma questão muito mais realista das coisas, tá? Lembrando que Vênus, né, então aqui mexe com a área de Capricórnio, mas lembra que Vênus comanda duas áreas do nosso mapa, que é qual? A área de Touro e a área de Libra. Então, essas duas áreas, elas são tratadas com a área de Capricórnio, tá? Então, você também, se você for mais avançado, você pode fazer esse cruzamento, tá? Então, digamos que você tenha a área 6
digamos, de touro, e aí essa Vênus, ela tá em Capricórnio. Bom, em relação à casa 6, também de terra, né, em relação a touro, é um trígono. Aqui pode representar alguma mudança, alguma adaptação ali no seu trabalho, na sua rotina, na maneira como você executa o seu trabalho ou o seu serviço, que tenha uma boa conexão para execução e que te traga retorno financeiro. Porque essa Vênus, ela tá lá conectada à área 2 de Capricórnio, se você tem, então, esse ascendente em Sagitário. Então, perceba que você vai tendo que fazer esse joguinho que é meio que um xadrez, né? Outro ponto importante, que a gente vai ter essa mudança, e aqui eu quero que você observe, tá? Por quê? Júpiter volta para Áries no dia 20, tá bom? E aí, Júpiter, né, ele entra no primeiro signo do zodíaco. Só que a gente ainda tem um Marte que comanda essa área retrógrado, tá? Então, assim, não vai com muita sede ao pote, tá bom? Se surgir uma oportunidade, né? Digamos que você tenha esse Júpiter de casa 5 ali. Nossa! Você pode participar desse sorteio aqui e você vai ganhar milhões. Ok, mas tem um pouquinho de parcimônia para ver o que você vai dar em troca, tá? Já que esse Marte está retrógrado. Mas, de qualquer maneira, se você é uma pessoa que tem muitos pontos em fogo, se você tem os planetas, por exemplo, digamos que você tenha muito, sei lá, você tem vários pontos em Leão, né? Seu Leão lá está na casa 10. Esse Júpiter, mesmo passando por Áries, ele abre toda a oportunidade também conectado à casa 10 por trígono, e também porque Áries é a exaltação do Sol, né? Então, a gente tem uma conexão direta ali. Então, para você pode ser muito favorável, tá? Neme, se faz uma quadratura, eu tenho trocentas coisas em Câncer. Aqui pode ser um pouquinho mais desafiador, embora Júpiter seja benéfico. Aqui você vai ter que observar, cuidado com o impulso, com a gente querer, assim, sabe aquelas coisas assim que são muito boas para serem verdade? Às vezes elas podem ser, Júpiter é Júpiter, tem uma natureza benéfica. Mas aí pondera um pouquinho para você não agir principalmente no calor da emoção, tá? Por exemplo, se isso aqui pega numa tensão dentro de quadraturas com relacionamentos, às vezes a gente pode ter uma reação mais intempestiva e emocional. Aí depois que passa, a gente olha para trás e diz, nossa, nem precisava tanto, né? Acho que exagerei. Bom, depois a gente vai ter, então, o Sol entrando em Capricórnio e logo em seguida já o Sol quadrando Júpiter. Perceba como o Júpiter está recebendo bastante quadraturas, né? É realmente um momento onde a gente vai sendo confrontado. O que a gente tem como verdade, né? O que antes a gente percebia, poxa, aqui sempre vai ser assim, eu tenho essa convicção. Pois bem, agora a gente começa todo um processo e que depois vai ficar muito claro lá na frente, tá? A partir de março, o que realmente não fazia mais sentido pra gente, tá? Então, assim, poxa, eu sempre acreditei que tal coisa era verdade, ou pessoa, situação, e aí nesse processo da virada do ano, a gente vai meio que tendo que confrontar, né? O que a gente se identifica, o que a gente não se identifica, o que faz sentido, o que não faz sentido, tá? E lembrando que tem um certo amadurecimento, porque Júpiter já está em Áries, e assim, quais são as decisões que a gente toma, né? Qual é a coragem que a gente tem de seguir as coisas que acredita, tá? Só que, cuidado, porque às vezes aqui, como a gente tem um Júpiter conectado ao Marte retrógrado, uma oposição solar, às vezes a gente pode também ter essa questão de querer impor a nossa maneira, a nossa verdade de uma maneira um pouco coercitiva e que não é legal. A gente pode gerar, às vezes, até disputas, brigas e desentendimentos. Aqui, por exemplo, numa questão mais coletiva, a gente poderia ter muito essa questão de figuras de autoridade, numa questão de disputa em relação a essa questão de leis de verdade, do que é imposto, e às vezes estou olhando um pouquinho da liberdade. Ou uma revisão de processos que antes a gente tinha como verdadeiros e que agora eles se apresentam, opa, peraí, não é bem assim. Não é bem assim que essa pessoa, de repente, aparentava ser e realmente é. Ou essa situação, ela antes estava clara dessa maneira, mas agora a gente tem outros dados, outras informações que dão uma outra alusão ao processo ou ao entendimento. E aí é importante a gente reavaliar, a gente não ficar apegado às nossas próprias convicções só para provar que a gente está certo, né? Bom, depois a gente tem, então, a Lua Nova em Capricórnio. Vou colocar o mapinha aqui. Nós temos, então, essa Lua Nova. A Lua Nova, ela sempre tem uma conjunção, né? Bem no início de Capricórnio, tá bom? Então, onde é a área de Capricórnio no seu mapa? Ah, Neme, é minha casa 11. Ok. Então, é uma casa de grupos sociais, é uma casa de ganhos e benefícios em relação à sua carreira. Como que tá essa área para você? Aqui, uma Lua Nova, ela não tem luz. Então, é um processo bem sementinha, tá? E que vai se desenvolvendo, inclusive, dentro de 6 meses até julho. Aí eu quero que você observe dentro do desenvolvimento, tá? Dessa Lua Nova em Capricórnio. Por quê? Porque Saturno, que tá aqui em Aquário, ele vai entrar em Peixes a partir de março, tá? Ou seja, no desenvolvimento dessa alunação, a gente vai ter uma mudança de padrão bem importante a partir de março.
Então, às vezes a gente vai estruturando, né, dando, digamos, um caminho bem estruturado para essa área de Capricórnio no nosso mapa, mas a gente vai ter que ter meio que um jogo de cintura, um momento onde a gente precisa ter uma certa adaptabilidade para seguir com o processo mais benéfico dela, a partir de março para frente, tá? Então, observa aí aonde que você tem Capricórnio, porque a gente vai ter um monte de coisa em Capricórnio, tá? Vê o que significa essa área. Cruza com a área onde está Saturno, tá? Que é a próxima casa, então, Aquário. Ah, Neme, eu tenho isso, então, eu tenho Capricórnio na minha casa 7 e Aquário na minha casa 8. Bom, aqui nós pegamos, então, um desenvolvimento muito forte de alianças, parcerias e sociedade, um amadurecimento ou uma responsabilidade também latente na questão financeira. Ou seja, ah, Neme, eu vou fazer uma parceria com alguém, então não é para eu fazer? Não, não é isso. Se você for fazer uma parceria com alguém e que envolve a questão financeira, a responsabilidade de ter um contrato, por exemplo, muito bem alicerçado, né? Qual é a responsabilidade de cada parte, né? Qual é o ganho de cada parte. E muito provavelmente no meio desse processo, né, desses 6 meses aí de desenvolvimento dessa lua nova para lua cheia em Capricórnio, vai ter que fazer um ajuste, que provavelmente vai acontecendo ali nessa virada de março para abril, tá? Então, ter um pouquinho de atenção nesse processo, tá bom? E aí a gente finaliza com os últimos 2 pontos, que é Mercúrio em conjunção com Vênus, e aí Mercúrio retrógrado, pra galera que morre medo de Mercúrio retrógrado, a gente tem então ele retrogradando na área de Capricórnio, tá? Eu quero que você faça uma correlação temporal aqui. O que estava acontecendo no início do mês e que às vezes começou a apontar, e agora o processo pode ficar um pouquinho truncado. Truncado em que sentido? Poxa, não tá mais andando na mesma velocidade, né? Eu tô percebendo que eu tenho que dar muito mais enfoque, muito mais... ter mais comprometimento com aquela área. E aí você vai fazer o quê? Você vai pegar principalmente a área onde tá passando, tá? Capricórnio. Então aí cada pessoa tem qualquer área do mapa, tá? A gente tem esse Mercúrio um pouquinho antes de entrar, né? Ali na retrogradação, a gente tem essa conexão com Vênus, que é uma benéfica, tá? Então, isso dá uma suavizada. Mas observa se tem assuntos que você vai percebendo, e isso aqui se desenvolve até 18 de janeiro, de reavaliar processos, tá? Então, por exemplo, digamos que você tenha na sua casa 8, tá? Então, atenção a parcerias que você faça que tenha questão financeira. Se você for para fazer pagamento de impostos, vai pagar as DARF aí, né? Tem um pouquinho de atenção para não perder prazos, para você depois não pagar, né, nenhum tipo de juros, tá? Então, não é para você ficar preocupado. Uma retrogradação não traz nada novo, é só para a gente ter mais atenção. O que é interessante, se você tem Mercúrio em signo de terra, tá? Então, se você tem o Mercúrio, por exemplo, principalmente em Virgem e em Touro, que isso faz um trígono, tá fazendo um aspecto benéfico. Às vezes pode ser a retomada de alguma informação que, se você souber trabalhar ela de uma maneira prática, ela te traz um benefício. Você resolve, às vezes, algum problema que estava pendente há muito tempo, tá? O que é interessante aqui é que a gente ainda vai ter, principalmente até o dia 12 de janeiro, tá? Um Marte conectado a esse Mercúrio retrógrado. Então, Marte retrógrado, a regência retrógrado. Aí eu quero que você observe essa área de Gêmeos com a área de Capricórnio. Ambos estão retrógrados, tá? Aqui pode ser as coisas andando num passo mais lento, tá? E, de novo, dependendo de como que tá no seu mapa, você vai pegar o que representa aquelas áreas e ter uma atençãozinha redobrada, tá certo? E, de novo, pode também ser aquelas questões pendentes do passado que retornam, tá? Então, não é necessariamente algo totalmente novo, tá? E aí, claro, não quer dizer que Marte ou Mercúrio estão fazendo nada por você, tá? Você simplesmente tem uma bússola e que você, se souber fazer essas verificações e olhar no seu próprio mapa, você consegue, assim, utilizar aquele momento da melhor maneira. Quer ver uma melhor maneira aqui? Nem meu estudo para concurso, isso está passando aí na minha área 9, né? Bom, se você der um gás, é um excelente momento para você revisar a matéria, para você fixar a matéria, né? E você realmente ter um foco aí bem grande. Então, não é, eu vou, sei lá, vou ler uma horinha por dia. Lembra que Marte, ele traz muito essa questão do foco e da ação, tá? E, de novo, é um signo mutável ali, então faz um ajuste. Como que tá aí o seu rendimento, como que tá a sua produtividade? Não faz o menor sentido você continuar fazendo uma coisa que já está claramente te dando os indicadores que não está trazendo resultado, tá?
Aí você vai ter que correlacionar, claro, com o que significa no seu mapa, tá bom? Porque cada pessoa tem isso numa área da vida. E claro, aí a gente fecha o ano, mas lembrando que o ano pela astrologia, ele só muda mesmo lá em março, tá? Então a gente ainda vai ter uma rebarba aí pra gente ir aproveitando. E 2023 a gente tem realmente grandes mudanças e é interessante a gente já ficar observando o que começa a pipocar, porque são 2 anos e meio pela frente de Saturno numa nova regência ligada a Júpiter, tá certo? E como é o primeiro signo do zodíaco que Júpiter vai estar, realmente é uma grande virada de chave. Tá? A gente realmente fecha um ciclo de 5 anos, então desde o final de 2017, início de 2018, e agora a gente entra num novo cenário que vai se desenvolvendo até 2026. Tá certo? Até a próxima!